mas eles pediram para a gente fazer essa palestra, esse diálogo consciencial, exatamente também para ativar um pouquinho da autorreflexão, né, do autoconhecimento, porque é nesse momento aqui que vocês começam a analisar algumas coisas que eu vou estar falando aqui intuitivamente, outras coisas que eu fui intuído quando eu preparei a palestra, e vocês vão pensar sempre o seguinte: aonde isso encaixa para mim, aonde isso serve para a minha vida. E aí a espiritualidade sempre nos chama a atenção de uma coisa. Às vezes a gente vem aqui, aí eu falei aqui alguma frase, né? Aí você pensa no vizinho, pensa em alguém de trabalho, tenta não fazer esse exercício, porque o que você está ouvindo aqui é para você aplicar na sua vida. Não é para aplicar na vida do vizinho, na vida do chefe, não é. Então assim, a gente vem aqui buscar para a gente, porque infelizmente nós temos a tendência de quando a gente está ouvindo algumas sabedorias que os guias trazem para a gente sempre projeta nos outros, esquecendo que eu vim aqui buscar a minha iluminação, a minha espiritualidade, o meu autoconhecimento. Para quê? Para eu fazer a reforma íntima, para eu mudar o que precisa ser mudado. Então assim, sempre, nunca deixar a mente vaguear lá para fora. Meu vizinho, minha vizinha, nossa, isso aqui tal fulano tinha que ouvir. Não, isso aqui eu tenho que ouvir, eu estou aqui, eu preciso ouvir. Então vamos ficar sempre atentos a isso. O tema da nossa palestra então de hoje é o seguinte: quando tudo dói, a dor não é física. Vocês já pensaram sobre isso? Quando tudo dói, a dor não é física? Será que é normal a gente deitar bem e acordar no outro dia com dor nas costas, dor de cabeça, dor de estômago, corpo todo doído? É normal isso acontecer? É normal pessoas, não interessa a idade, porque isso não é questão de idade, essa questão de dores que aparecem do nada, elas virem, do nada elas vieram e do nada elas têm que ir, elas têm que seguir o fluxo delas, né? Mas a gente precisa entender por que será. Porque o que acontece geralmente? A gente vai deitar bem, a gente acorda com dores, às vezes no corpo inteiro, algumas dores ali, mas a gente não para refletir o porquê. O que será que aconteceu? E quando a gente pensa o porquê também, é coisa de segundos, mas a gente não investiga o que está acontecendo. E aí eu chamo a atenção principalmente para o título da palestra: quando tudo dói, a dor não é física. Porque eu não estou falando de uma dorzinha no dedão, uma dorzinha que às vezes deu ali no joelho, você pisou de mau jeito, não. Estou falando quando realmente você teoricamente deveria estar bem, não teria motivo para estar com todo o corpo dolorido, mas está sentindo essa dor. Aí a pergunta que fica é: será que tem um porquê dessa dor? Tem que ter uma razão. E aí é onde a gente precisa parar e investigar. Como a gente falou, não tem a ver com idade, não tem a ver com um dia de cansaço, simplesmente um dia de cansaço, não tem. Tem coisa mais além, coisa mais profunda por trás de tudo isso aqui. Quando tudo dói, a dor não é física. E aí eu pergunto: se a dor não é física, a dor é de onde? É aonde então? Já pararam para pensar nisso? A dor é na alma. Vem de cima, vem da mente, vem dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções que carregamos diariamente. Insatisfação, raivas, angústias, ansiedades, crítica, maledicência. Tudo que não é positivo. A gente vem fazendo isso todo dia, e o pensamento batendo ali, problemas, né? Buscando problema o tempo inteiro, que a gente tem essa mania, né? Tem um problema na minha vida, aí eu, em vez de procurar a solução para esse problema, não, eu vou procurar outros problemas, né? Porque um problema chama outro, e ali eu deixo minha mente vaguear. E quando eu vejo, eu estou desse jeito aqui. A minha alma pedindo socorro e eu não estou entendendo a mensagem. E aí o que acontece? O corpo começa a manifestar. Quando o corpo adoece, nós utilizamos os medicamentos, as profilaxias. E quando a alma adoece, o que a gente usa? Aí vem com essa questão: já parou para pensar? Geralmente a gente não para pensar. Então, se tem um machucadinho, uma dor no corpo, a gente vai tomar um remédio, vai tomar um cuidado. Quando a alma está doendo, o que a gente faz? Nada. A gente ignora esse chamado, aí ela começa a gritar, a nossa alma começa a gritar. Aí vem essas dores no corpo e aí a doença começa a descer. Tem um princípio, gente, que é ensinado no Espiritismo, que é o seguinte: a nossa alma, ela tem que ser leve. Ela tem que ser leve. Para a gente manter a nossa alma leve, a gente precisa ter pensamentos leves e emoções e sentimentos leves.
Porque alma, gente, se alguém perguntar assim, o que é alma? Né? Geralmente a gente nem sabe direito o que é alma. Dentro do Espiritismo, eles falam o seguinte, ó, entenda a alma como a sua mente e os seus sentimentos. Então, as suas emoções, os seus sentimentos, junto com o seu pensamento e a sua mente, é a sua alma. Então, quando eu coloco muita energia pesada, a natureza da alma, da minha alma, é ser leve. Quando eu boto energia pesada, para onde que ela tem que mandar esse peso? Porque não é da natureza dela. O corpo. Aí vem os processos de doença. Aquelas dores que aparecem do nada. Gente, não tem lógica. Não tem fundamento nenhum. A gente está bem num dia e dormir, deitar, e no outro dia acordar com uma dor. E às vezes dor que empata de andar, empata durante o dia. Você para e analisa, gente, de onde que veio isso? Com toda certeza eu falo para vocês, da alma. Esses sentimentos que foram guardados muito tempo, chega uma hora que a alma fala bem assim, ó, isso não me pertence, tem que voltar para a matéria. Porque veio da matéria, né? Veio do corpo, que está aqui sem doutrina, sem discernimento, sem o controle desses corpos sutis aí. Estamos em evolução e nós já entendemos que existe algo além do corpo. E esse algo, ele precisa ser cuidado. Então não adianta a gente fixar só no corpo, porque quando chega no corpo, gente, já é o efeito. Eu tenho que procurar a causa. Toda causa de qualquer doença, eu estou falando isso com base científicas espirituais para vocês, toda causa de doença está na alma. Tá? Se o corpo adoecer, uma gripe, uma febre, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, a causa está na alma. A causa está na alma, sempre. Quando chega no corpo, é que a gente já descuidou demais da alma, ou seja, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, da minha mente, eu descuidei, e aí a única forma dela me chamar a atenção é projetando isso para o meu corpo físico. Porque a gente só para quando dói na carne. Então assim, quantos de nós andamos angustiados, enraivecidos, irascíveis no dia a dia, sem paciência nenhuma, em nenhum momento a gente para e fala assim, pera, minha alma está machucada, eu tenho que mudar, eu tenho que dar o remédio certo para ela, e esse remédio é por meio dos bons pensamentos e das boas emoções. Aí a gente vai buscar as nossas experiências do dia a dia. Quando a gente tem um problema num dia, aquele dia não acabou, ele não presta mais. Agora, quando a gente tem alguma coisa boa naquele dia, a gente nem lembra. É aquele segundinho ali de alegria e depois a gente esquece. Eu costumo até dizer muito, falo muito aqui com os médicos aqui do seu Luiz, que é o seguinte, se auto-percebam, porque é assim, quando você acorda muito feliz de manhã, você fala assim, meu Deus, hoje meu dia vai ser abençoado, a prosperidade. Aí você pega um ônibus ou você pega o carro e você toma uma fechada ali no trânsito, ou pega um engarrafamento, ou alguém te trata mal, ou você chega no seu trabalho e dá bom dia e ninguém responde. Você estava super feliz, depois daquela besteirinha, seu dia acabou. E aquilo ali, você pensa o dia inteiro. E olha lá, se não for domingo, acordar pensando de novo, né? Naquele fulano que me fechou, naquela pessoa que não me respondeu meu bom dia, porque assim eu me senti agredido, que eu dei bom dia e fulano não deu bom dia de volta. Essa é a lógica que a gente está usando. Agora vamos falar do contrário? Quando você acorda enraivecido, angustiado, impaciente, reclamão assim, e acontece alguma coisa boa, essa coisa boa tem algum poder para mudar o seu humor? Não, né, gente? Quando a gente acorda bem, qualquer coisinha tira a gente de sintonia. Quando a gente acorda mal, pode fazer uma corrente de oração ao nosso lado, que a gente continua angustiado, com raiva e irascível. Por quê? Condicionamento, gente. Aí a gente faz a comparação, né? Os músculos da alma e os músculos do corpo. Aonde eu trabalho os músculos do meu corpo, quando eu preciso usar aquele músculo, ele vai bem, eu vou ter força, não vou sentir dor. Mesma coisa os músculos da alma. Quando a gente faz essa transliteração, essa forma figurativa de falar, a gente está falando músculos da alma, é a minha forma de pensar. Qual é o mecanismo do meu pensamento? Qual é o mecanismo das minhas emoções? Como é que isso é construído dentro de mim? Como é que eu controlo isso? Porque, gente, nós não somos da nossa mente, nós não somos das nossas emoções, nós não somos dos nossos sentimentos. Eles é que são nossos. Né? Então, se eu vou falar com alguém aqui, por exemplo, a Solange, você tem sentimento ou é o sentimento que te tem? Você tem emoção ou é a emoção que te tem? Né?
Você tem pensamentos ou é o pensamento que te tem? Como é que está essa relação? Porque geralmente, eles é que nos têm. Então, do jeito que eles vêm, na hora que eles vêm, eu não tenho controle nenhum, e eles não só me abraçam, como eu abraço de volta. Então, primeiro a gente tem que começar a parar de abraçar os maus pensamentos, os maus sentimentos, e começar a abraçar os bons. Então vem aquele sentido da gratidão também. Para quê? Para que essa dor não se materialize de forma mais densa no corpo. Quando tudo está doendo, e a gente só presta atenção quando chega no corpo físico, então é nossa alma gritando por socorro, pedindo atenção. O corpo é a maneira que a sabedoria divina encontrou para nos fazer parar, olhar para nós mesmos, refletir sobre o que está errado, e depois de tudo isso, o que nós fazemos? Nada. Nem a gente para e nem a gente reflete. E aí eu acordo amanhã do mesmo jeito, outro dia do mesmo jeito. A receita, gente, é infalível para uma doença, para um mal-estar, para a infelicidade. Estamos tão focados só na matéria o tempo inteiro, só no corpo físico, que esquecemos da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções. E o que é perigoso nessa relação? Porque quanto mais dói no meu corpo, mais eu esqueço da alma. Porque nós fomos acostumados, ou nós aprendemos errado, que quando dói no corpo não tem nada a ver com a alma. Porque quando dói no corpo, eu tenho que cuidar só do corpo. E assim caminha a humanidade, e assim caminha inclusive a nossa medicina. Vocês já pararam para analisar que assim, as doenças, elas não são curadas? Elas vêm e vão, fora aquelas doenças que o pessoal fala que não tem cura. Na verdade existem cura, mas a gente não conhece a cura para elas. Mas por que eu estou falando? Que a medicina terrena, ela é importantíssima. Nós precisamos ir no médico, seguir as orientações, tomar os remédios direitinho. Mas a gente tem que estar muito consciente que o médico, gente, ele trata a alma. Ele não trata a alma. Eles ainda não despertaram para essa verdade. Alguns já estão começando. Mas aí a gente, graças a Deus, nós temos as boas religiões, né? Sem falar das pessoas que se perderam no caminho da religião, que não é religião, né? Mas quem está buscando, o que a gente vem buscar num centro, numa igreja, num trabalho espiritual? A cura do quê? Da alma. Vocês já pararam para pensar que em alguns casos terminais, o médico já desenganou aquele paciente, falou, olha, não tem jeito, agora é esperar a hora de morrer. E ele busca um trabalho espiritual, uma cura espiritual, e muitos deles conseguem a cura? Será que porque a doença era onde? Agora eu falo e eu repito, gente, é importante a medicina da terra, é importante os remédios, tomar tudo direitinho, porque sabe qual é o papel do remédio? A gente sabe que ele não cura, ele trata dos efeitos. Mas ele dá tempo para que o organismo se rearranje e consiga restabelecer a saúde. Então, quando a gente toma um remédio e a gente é curado, entre aspas, ou seja, a gente consegue retomar a saúde, é porque a nossa própria alma, porque é ela que dá o comando para o corpo, de saúde, de bem-estar, de alegria, baseado no que eu dou para ela, em nível de pensamento e em nível de sentimento. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí vamos falar assim, tá, Sérgio, você está falando aí de curas da alma, mas como? Como fazer isso? Como é que eu curo a minha alma? Eu falei que a base são os bons pensamentos, os bons sentimentos, né? Então o que eu tenho que fazer? Se eu preciso dar uns remedinhos para a minha alma, ou então simplesmente trabalhar de forma preventiva, alimentar a minha alma com coisas boas, assim como a gente deveria alimentar o nosso corpo, então eu preciso buscar onde estão as virtudes humanas. Eu preciso buscar onde estão as coisas que me fazem bem de uma forma boa. Aí eu falo assim, vamos ler um bom livro? Porque ler um bom livro, vamos pegar, por exemplo, existem muitos livros espíritas, gente, romances maravilhosos, que ao mesmo tempo que ensina as leis espirituais, também traz, eu acho que traz alguma retomada de memória nossa. Porque a gente está no véu do esquecimento aqui na carne, talvez a gente não lembre. Quando a gente começa a ler um livro, a gente sente uma paz, um estado de graça, uma bênção, e tudo aquilo ali faz um sentido para a gente. Isso é uma forma da gente medicar ou a gente alimentar bem a nossa alma. Mas a gente fala, irmão, tem um livro aqui muito bom, vamos ler esse livro? Aí eu não gosto de ler não, minha vista dói. Ah, tem um filme bom que fala sobre espiritualidade. Não, tem um filme de ficção mesmo, só para você distrair, mas com uma coisa interessante, fazer você raciocinar sobre aqueles também. Não tem tempo para filme não.
Então uns amigos, vamos convidar uns amigos para passear, fazer uma caminhada por dia, 3 vezes por semana. Não tem tempo para isso não. Aí chega alguém ali para falar mal de alguém, a gente sempre tem tempo. Né? Aí a gente viu uma coisa que a gente não gostou, para criticar, a gente sempre tem tempo. Entende que para as coisas que não são boas, para a nossa alma, que nos leva a pensar de forma negativa, que nos leva a sentir raiva, né? Televisão, gente, hoje em dia, Ave Maria, a gente não tem tempo para nada, mas para sentar e ver ali um jornalzinho, botar, né? Tinha que morrer, tem que matar, não pode, não é? A gente faz isso o tempo inteiro. Gente, a alma não aguenta, né? Mas a gente pode se instruir, a gente pode buscar se informar, tudo bem. Mas e os momentos saudáveis? Estão acontecendo também? Para equilibrar, porque a gente precisa, gente. É que nem aquela história, eu trabalho o dia inteiro, aí eu tenho as minhas férias, eu vou vender as férias para o meu chefe. Gente, o momento das férias é de você cuidar da sua alma, para que você consiga ter saúde para trabalhar mais 11 meses. Né? Então eu falo com meus colegas de trabalho, eu não vendo nem meio expediente da minha vida, porque é o momento de eu cuidar da minha alma. De eu estar com os meus amigos, de eu dormir um pouquinho mais tarde, por que não? De eu ler meus livros, de eu ver meus vídeos, se der para viajar bem, tem umas reservas aqui que às vezes a gente dá uns pulos lá, nos parques fazendo. Gente, a gente está fazendo tudo errado, Aí vocês param e analisam, nossa, a maior parte da população mundial está saudável ou está doente? Será porque está todo mundo vivendo do mesmo jeito? Né? A maior parte da população mundial está feliz, autorrealizado, contente com o dia a dia, ou está insatisfeito, triste, temeroso do amanhã, sem expectativa? Porque é o que tem sido alimentado. A gente não cansa de falar aqui, o que a gente cuida, cresce. Se eu cuido de raiva, de mágoa, de criticar, de praguejar, de olhar para o que não é bom, para o que me faz mal, para o que me faz pensar coisas ruins e sentir coisas ruins, isso vai crescer dentro de mim. Se eu não mudar essa chave, vai chegar uma hora que dói tudo. Quando dói tudo, a dor não é mais física, é na alma. E quando a alma está dolorida, aí não tem como a gente ser feliz. Eu costumo sempre falar aqui para os médicos, também aquela história, né? Nós fomos condicionados por nós mesmos, ninguém tem culpa nisso. O inimigo não está fora, né? Como os iluminados falam, o inimigo está dentro. É essa parte dentro de nós que não observa, que não tem controle sobre a própria vida. Então a gente fala que a gente pega as laranjas, é uma figuração muito simples, mas que traz muita profundidade. A gente pega uma laranja bem docinha, aí você pegou ali meia dúzia de laranja, você fez o suco. Sabe o que a gente está fazendo? A gente joga o suco fora e mastiga a casca amarga. É ou não é isso que a gente faz no dia a dia? As coisas doces da vida, filho, mãe, pai, relacionamento, emprego, um bom momento, sabe, uma pessoa que você viu ali na rua que você nunca mais tinha visto, né? Não, eu quero, vamos ali fazer um lanche junto, vamos sentar debaixo de uma árvore, fulano, vamos só para a praça olhar o tempo. Tem até uma história, né, de uma colega que falou assim para outra, chamou a fulano, vamos ali comigo na pracinha, para a gente ficar olhando as coisas, ficar olhando os movimentos. Aí as duas foram para a pracinha, chegaram lá, sentaram no banquinho, e a outra começou a falar. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu não te chamei para vir conversar, eu chamei para a gente ficar sentado aqui olhando as coisas, que ela queria ficar ali só contemplando. Então assim, a gente acha essas coisas muito bestas, né? Então você vê uma pessoa, eu duvido aqui, se a gente vê uma pessoa abraçada numa árvore, você vai olhar assim pro fulano, é doido, né? Tá abraçado, meu Deus, deve estar muito mal aquela pessoa, né? Será que é ele que está mal? Porque assim, nas coisas que são boas a gente vê o ridículo. Nas coisas que são ruins, para a gente é natural, a gente inclusive faz. Então vamos observar essas pequenas coisas, é igual a questão do trânsito também, estou no engarrafamento. Meu Deus, na hora que eu já estou vendo, aí vem aquela nuvem preta aqui, né? Os pensamentos. Adianta alguma coisa, gente? Põe uma música, vai cantar. Todo mundo gostaria de ser cantor, diz que isso é uma lei universal, porque diz que a nossa evolução é as artes, né? A música. Então não existe ser humano que não gostaria de ser cantor. A espiritualidade brinca com a gente falando isso. Vai treinar seu canto, sobe os vidros e começa a cantar, gente. Põe uma música ali, vai fazer uma coisa boa, não adianta fazer diferente. Quando o nosso corpo está dando este nível de alerta, de tudo doer, é porque já passamos dos limites há muito tempo. Ou você para e faz alguma coisa diferente, ou seu corpo vai te parar. O pedido da sua alma que clama por atenção
não pode ser ignorado. Chega uma hora que a sua alma vai fazer assim, ó, para tudo. Aí, gente, não tem mais conversa. Não tem mais conversa. Aí é aquela história, tá, mas eu já estou sentindo meio que essa dor em tudo. Começa a mudar pensamento e sentimento imediatamente. Buscar bons livros, boas conversas, bons programas, filmes, sair, caminhar, pé na grama, sabe? Estou andando ali, vi um gramado, tiro o chinelo, vou caminhar. Ah, mas isso é ridículo, vão olhar para mim, não importa, a gente faz tanta coisa. A gente briga na fila, não está preocupado com ninguém olhando a gente, né? Alguém furou a fila, a gente vai, meu filho, nem quero saber quem está aqui. Mas para essas coisas a gente não pode. Ah, não posso sentar embaixo de uma árvore, ficar debaixo de uma sombra, olhando os passarinhos, né, olhando as plantas, tocando nas plantas, trocando energia, né? Na Umbanda a gente trabalha muito essa parte. A gente, quando a gente anda, um dia, quem sabe, né, a gente faça algum retiro, alguma coisa, vocês vão ver. Quando a gente vai para as matas, gente, é todo mundo, você vê um abraçando uma árvore, aí você vê um outro tocando na... A gente é de jeito. Já imaginou? Eu falei, é tudo doido, né? A gente só um doido mesmo. E a gente vai tocando nas árvores, vamos entrando em conexão para sentir energia, porque nós já aprendemos a importância da natureza na nossa vida. Haja vista, todo remédio que a gente toma é uma cópia imperfeita de um princípio que existe na natureza de cura. Todos os remédios que nós tomamos, alopáticos, os princípios deles são retirados da natureza, são copiados, só que são cópias imperfeitas, porque é o homem que fez. Por que a gente não vai direto nessa fonte, feita por Deus, pela divindade? Os chás, sem açúcar de preferência, um banho de erva. Ah não, esse negócio é de macumba, tomar banho de erva, não quero não. Gente, senta debaixo de uma árvore, tenha plantas na sua casa, tenha relação com a natureza, né? Contemple um banho de cachoeira. A gente vai muito pro córrego aqui do riacho, na parte onde pode ali, botar o pezinho ali, sabe? Não quero tomar banho, cara, põe o pezinho ali um pouco, senta ali numa pedra e fica. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Mas não. A gente fica 2 horas numa fila. Mas a gente é incapaz de fazer um movimento desse. Faça uma autorreflexão aí agora, cada um de vocês. O que não está bem na sua vida? Pensem aí, o que não está bem na sua vida? O que está pedindo a sua atenção? Você está dando atenção para isso, mas da forma correta? Botando energia saudável? Ou você está botando mais energia negativa nessa situação? Porque isso não vai solucionar, isso só vai piorar. Gente, chega uma hora que a gente tem a solução e a gente vai implementar a solução. Tem uma hora que a gente não tem a solução e a gente vai falar o seguinte: eu não vou aumentar o meu problema. Então nossa única atividade passa a ser a não aumentar o problema. Então não adianta eu ficar pensando, me angustiando. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou tomar um açaí, eu vou fazer um lanche, Faz muito tempo que eu não vejo um amigo ou amiga, vou ligar, vou marcar um encontro. É assim que a gente entra em sintonia com os anjos, com os guias, com os mentores, com os orixás, e de repente aparece a solução. Não é quando a gente fica martelando no problema, é quando a gente dá uma acalmada, uma silenciada, quando a gente começa a se libertar um pouquinho desse peso, a gente acha a solução. Vou dar 2 exemplos aqui já para a gente encerrar. Tem uma pessoa que ela tem um problema na vida dela. Ela está angustiada, ela está revoltada, vitimizada, ela não entende por que com ela esse problema. Ela pragueja, aí ela vai no mercado, alguém olhou para ela já joga os bichos em cima, está me olhando por quê? Desse jeito, reclamando o tempo inteiro. Ela tem esse problema. Ela resolveu o problema fazendo isso? Não resolveu. O problema continua lá. Vamos pegar uma outra pessoa que tem exatamente o mesmo problema. Só que essa pessoa, ela vive diferente. Ela vê um amigo, ela vai atrás de um amigo, ela faz um lanche, ela passeia, ela lê um bom livro, ela vê um bom vídeo. Eu pergunto, essa pessoa também não conseguiu resolver o problema ainda. O problema está lá. As duas têm um problema. Mas aí quem está vivendo melhor? Quem tem mais possibilidade de encontrar uma solução? Quem tem mais possibilidade de arranjar mais problemas? A gente tem que usar a nossa sabedoria e a nossa inteligência, porque essa pessoa que está brigando com todo mundo, ela tinha um problema. Quando ela brigou com alguém na fila, ela já tem 2. Aí ela vai no trânsito, briga com outra pessoa. Aí chega em casa, briga também. Gente, o problema vai só aumentando. É questão mesmo da gente ser inteligente, mano, e parar. Falar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Falou, chega. Agora eu vou fazer da forma diferente. Eu diria que para tudo há uma solução.
mesmo que a solução seja parar de ficar sofrendo quando não há solução. Ou seja, quando eu tenho uma solução, eu vou colocar essa solução e vou ativar, vou colocar ela em prática. Quando eu não tenho uma solução, eu vou seguir, entrego para Deus, entrego para a espiritualidade, mas eu me esqueço, me desconecto, e eu vou viver a parte boa da minha vida, porque é isso que vai fazer a minha vida ter sentido. Vamos tratar do que é possível, vamos cuidar da forma correta do que está pedindo atenção. Não vamos deixar chegar ao ponto de doer tudo, mas se já estiver doendo, já estiver nesse ponto, então mude imediatamente a forma sua de enxergar o mundo, de compreender o mundo e de viver o mundo, e também de se colocar no mundo. A gente precisa mudar. Para a gente encerrar, vou contar uma historinha aqui. Onde colocar o sal? Exu pediu a um jovem que estava muito triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou Exu. Ruim, péssimo, muito salgado, disse o aprendiz. Exu sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então Exu disse: agora, pegue o mesmo copo, encha com a água desse rio, desse lago que você jogou o sal e beba. Enquanto a água escorria no queixo do jovem, Exu perguntou: qual o gosto dessa água? E o jovem respondeu: nossa, muito boa, água fresca. Posso beber mais? Exu então sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse: a dor na vida de uma pessoa, ela não muda. Mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta, de tudo que é bom que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem de bom do que ao que você perdeu ou ao que você tem de ruim. Em outras palavras, é deixar de ser um copo para tornar-se um lago. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, se eu pego um punhado de sal e boto num copo de água, vai ser horrível beber. Se eu pego um punhado de sal e jogo num lago, e depois eu pego esse mesmo copo e tomo dessa água, esse sal, vai ser insípido, eu nem vou sentir. E aí tem aquele outra coisa que a gente pode falar. O sal, ele ao mesmo tempo que ele pode temperar uma comida e dar um sabor mais maravilhoso para a comida, ele pode salgar a comida e tornar ela ruim, um sabor ruim. Então a gente precisa aprender a ser, gente, esse lago, né? E a dissipar as coisas que não estão tão bem assim, diante de todas as outras que a gente tem, para que esse gosto da dor, ela não seja tão amargo e tão dolorida. Haja vista, a espiritualidade também sempre nos lembra o seguinte, que a dor de todo mundo é igual, mas o sofrimento, cada um dá a sua quantidade. Todos têm problemas e dificuldades. A diferença entre quem consegue viver mais leve e quem vive muito pesado é a forma de enxergar e de viver a vida. Então, gente, fica a dica aí. Quando tudo dói, a dor não é física. Vamos parar e dar atenção no nosso dia a dia e cuidar da nossa alma também, né? O mundo está do jeito que está porque as pessoas esqueceram que existe algo além do corpo e que a alma é o princípio de tudo, que toda causa de felicidade ou infelicidade vai estar na forma que eu penso e na forma que eu sinto, na forma que eu me coloco no mundo, ok? Vamos pensar sobre isso aí e aplicar no dia a dia. Não vamos mais nos deixar levar pelas dores, pelas coisas ruins. Vamos botar foco para fazer crescer o que a gente quer que faça bem para a gente. É isso que vai acontecer, ok?